Olá, está no ar o programa Fala Vereador. Para nós é uma satisfação, nesse momento, receber o vereador Anderson Lima, do Partido Democracia Cristã, que vai falar conosco hoje sobre todos os trabalhos que ele tem realizado aqui na Câmara Municipal. Vereador, muito obrigada, viu, pela sua participação, mas antes também eu gostaria de agradecer ao telespectador, à população de Uberlândia, muito atenta às questões da Câmara Municipal de Uberlândia e também muito requerentes, né, vereador, da posição e dos vereadores aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Melise. Espero que você possa aproveitar ao máximo o programa, entender um pouco mais dos nossos trabalhos e do meu mandato como vereador aqui em Uberlândia. Sim. Vereador, o ano de 2022, primeiramente, vocês completaram aí 2 anos, né, de vereança, aqui uma atividade para o senhor muito nova, né? O senhor é professor, lida bem com o público jovem, com pais, alunos, com essa questão bem assim, envolvido na sociedade, mas também foi uma atividade muito nova. Eu queria saber do senhor, primeiramente, esses 2 anos, como que o senhor traduz, como o senhor resume esse trabalho aqui, quais foram as experiências que lhe trouxeram nessa atividade parlamentar de Uberlândia? Bem, primeiramente, foi 2 anos de aprendizado. Você cresce como pessoa, você aprende um pouco mais e você é mais cobrado. Isso te faz crescer como pessoa, te faz crescer como um cidadão, como um ser social. Então, para mim, foram anos de experiências interessantes, que eu pude também fazer muita coisa em prol da cidade, em defender aquilo que eu acredito, que são os valores que permeiam a minha vida. Então, foi um ano de aprendizado, mas também de lutar pelas verdades que eu acredito, pelo povo de Uberlândia, e para que nós possamos ter uma cidade cada vez melhor e cada vez mais representada aqui na Câmara de Uberlândia. Com relação à política, isso lhe acrescentou também nas outras atividades, vereador? Acrescentou, porque a política, nós temos uma cultura no Brasil de sermos muito apolíticos. Sim. E quando você entra na política eletiva, que você tem um mandato, você vive isso mais acentuado. Isso te traz uma visão diferenciada de sociedade, uma visão diferenciada da cidade. Você olha com um olhar mais crítico a questão da saúde, educação, segurança, transporte, meio ambiente. Então, você acaba amadurecendo, tendo uma visão um pouco mais detalhista, um pouco mais focada na questão social. Então, trouxe para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, um entendimento mais claro de sociedade. E, vereador, a impressão aí, o ano de 2022 fechou com muita turbulência, né? Expectativas também não muito boas, né? Receios na área política, receios na área econômica, mas especialmente essa questão, né, de lidar com a política. Esse ano, qual foi esse trabalho seu no final de 2023 e essa expectativa para o ano de 2023? Houve algum receio, algum temor, né, até mesmo pela sua posição e pela posição de demais vereadores aqui da casa? Bem, 2023 começou um ano bem complexo, difícil. Nós temos visto péssimos sinais com relação à economia, nós temos visto um desgoverno em relação à questão federal. Então, isso pode gerar alguns riscos que já vão começar a repercutir no bolso do trabalhador. Então, nós temos algumas inseguranças com relação a isso. Nós vimos de um processo onde a economia estava mais estável, mais tranquila, e nós começamos a entrar numa oscilação, o que é perigoso. Então, politicamente, nós temos uma insegurança com relação a esse governo a nível federal. Isso gera, para nós que trabalhamos na questão de defender aquilo que é conservador, direita, nós temos alguns receios, não somente econômicos, financeiros, mas também sociais, morais, valorativos. Tanto porque, se você avaliar o quadro de ministros, você tem ali centenas de processos políticos, criminais, contra ministros que estão fazendo parte do governo do Brasil. Então, isso gera uma insegurança, isso gera uma instabilidade social e econômica. No caso para Uberlândia, né, isso te levou ou fortaleceu mais uma posição com relação por exemplo, a uma política de direita e uma defesa do atual governo municipal nesse sentido, vereador?
um alinhamento maior diante das questões que se colocam de pressão, de um trabalho conjunto para lidar com a situação, porque os municípios lidam, né, com as mudanças, principalmente das leis federais e também os estados. Então, isso te levou a uma conscientização com relação a essa necessidade de um trabalho mais conjunto. A gente viu o vereador aqui que, às vezes, por exemplo, tinha um posicionamento, era de independente, tinha um posicionamento independente mesmo na Câmara, mas após as eleições do ano passado já começou um alinhamento, no caso do governo municipal, mais firme com o governo, no caso, o prefeito de Uberlândia. O senhor viu, o senhor sentiu essa necessidade também? Olha, a primeira coisa importante é que as bandeiras que eu tinha, que eu fincava e continuo lutando, que é a família, a saúde, a educação, continuam firmes. Sim. Nós temos percebido cada vez mais uma polarização no Brasil. Então, nesse caso, com relação à política municipal, aquilo que o prefeito tem feito, que o executivo faz, que eu entendo que é interessante, que é agradável e que é bom para a comunidade, sim, eu vou defender, eu vou lutar sim, vou estar caminhando com o Adelmo, e que nós percebemos que é um exímio administrador. Aquilo que eu percebo que vai contra o que eu acredito, ou que não vai ser benéfico ao município da cidade, eu vou me colocar contra. Sim. Mas eu tenho hoje um posicionamento em muitos pontos alinhados com o prefeito, mas ainda salvaguardando a minha independência com relação a posicionamentos políticos. Mas eu entendo que, pós-eleição, do ano passado federal, você tem sim que ter um posicionamento mais claro e mais efetivo. Sim. No meu caso, como direito conservador, vou deixar mais claro meus posicionamentos, o que eu defendo, o que eu acredito, e vou me posicionar e vou lutar por isso como verdade. Esse ano até, né, Uberlândia teve viu aí um posicionamento do senhor, especialmente para a questão de defesa da mulher, no sentido do esporte, e de garantir que as mulheres que fazem parte de times, né, e venham a competir em Uberlândia, que elas estejam sendo resguardadas, que elas possam competir com pessoas do mesmo sexo biológico. Isso gera muita, como diz assim, muita polêmica em cima do assunto, né, vereador? E eu acho que se a pessoa também defende a ciência, de fato, ela deveria defender aquilo que é biologia, que a gente aprende, né, dos cromossomas, azão, azinho e tudo mais. Bem, vereador, com relação a esse projeto seu, né, garantindo às mulheres que elas venham especialmente competir com pessoas do mesmo sexo biológico por questões aí de hormonais, né, por questões de estrutura, com relação a esse projeto, o que o senhor viu? Qual foi a demanda para o município de Uberlândia? Por que o senhor entra um ano assim, com um projeto tão diretivo nessa área de defesa daquilo que sempre existiu? A primeira coisa importante é entender o seguinte: esse é um projeto que ele coloca o sexo biológico como critério para participar de jogos esportivos em Uberlândia. E é um projeto que ele tem um norte maior: preservar e proteger a mulher. Esse é o ponto fundamental. Até alguns veículos de comunicação colocaram como se eu estivesse boicotando, restringindo o transexual em participar. Pegaram o projeto e mudaram. O projeto é preservar a mulher. Ponto. De maneira geral, é isso. Qual é a questão que tem que avaliar? Nos debates, muitas vezes, pegam um tema que é científico, que tem um padrão científico, e puxam ele para a questão ideológica. Não é um projeto ideológico, é um projeto científico. Sim. Tanto porque, se você colocar um homem biológico, e o fato dele utilizar uma prótese, ou fazer uma cirurgia que vai reduzir a questão de mudança de sexo, ou reduzir a carga hormonal, fisicamente, cromossomicamente, geneticamente, biologicamente, em termos musculares, em termos de estrutura óssea, de respiração, de propulsão pulmonar, ele vai continuar sendo um homem biológico. E se você coloca uma mulher trans, que é biologicamente um homem, para disputar com mulheres, mesmo que haja uma redução da carga hormonal, ele vai levar vantagem. Nós temos visto vários casos de atletas, homens biológicos, que pela orientação sexual foram transformados em mulheres trans e foram disputar e têm batido todos os recordes em semanas. Recordes que duravam 10, 15, 20 anos, recordes que pertenciam a 10, 15 mulheres, eles batem em poucos dias. Tanto que a Confederação Internacional de Atletismo, ela proibiu a participação de atletas trans, mulheres trans, para competir com as mulheres. Sim. E uma questão bem pontual com relação a isso. O que é algo científico? Porque não é a questão ideológica. Uma questão bem simples. Se enterrar, faleceu uma mulher,
e um homem biológico, que é uma mulher trans. Enterrar e daqui a 10, 15, 20 anos fazer a exumação do corpo, pela estrutura óssea, vai saber que a mulher é uma mulher, que o homem é um homem e que a mulher trans, que é biologicamente homem, vai ser detectado como homem. O ser homem e ser mulher não é uma construção social, é algo científico, biológico, cromossômico, hormonal, genético, é científico. Físico também, físico, né? Se você não consegue compreender isso e você puxa isso para uma pauta ideológica, isso é vitimismo, isso é negacionismo. Você negar a ciência por causa de questão ideológica, então o que nós queremos é preservar a mulher. Porque você coloca a mulher exposta. Peguemos, por exemplo, natação, um homem que tem uma propulsão, um tamanho, uma estrutura física maior. Imagina jogadores, homens, mulheres trans disputando futebol, basquete, judô, MMA, boxe. O MMA é uma covardia, né? É. A gente assiste os vídeos e fica assim assustado. É uma questão lógica. E aí você tem que entender o seguinte, conceituar o que é mulher. Quando você conceitua o que é mulher, você pode definir se uma mulher trans é ou não uma mulher. O que existe nesse momento é uma apropriação do termo mulher. A mulher é uma questão que está envolvida não somente numa decisão de eu quero ou não ser mulher, é uma questão biológica, é científica. E, de fato, existiu a separação há tanto tempo dentro do esporte, da classificação entre... Não se mistura times femininos com masculinos, cada um no seu gênero diferenciado, times masculinos, times femininos, porque eles não tinham a mesma estrutura na competição. Exatamente. E isso é questão visível, lógica, e nós temos visto os atletas que são mulheres trans, em sua maioria, batendo todos os recordes possíveis, num prazo em que mulheres demoravam a vida para conseguir, elas estão batendo em semanas. Nós temos um caso de uma nadadora norte-americana, que ela estava entre 450 e 500 no ranking masculino. Sim. Foi para disputar com mulheres, primeiro lugar, bateu todos os recordes. Se você olhar os números no atletismo, natação, o número dos homens sempre é superior, são bem mais baixos os recordes masculinos. Sim. Mais uma vez, a estrutura física, muscular, tudo isso faz com que o homem tenha mais vantagem física com relação à mulher. E, vereador, dentro da questão da ciência, eu não sei se o senhor pesquisou, se o senhor teve algum contato com esse pessoal, tem referência dentro da ciência para lutar também com relação a essa questão do esporte por uma defesa científica e biológica do que, de fato, do que permaneça, né, a construção que se tem dos times femininos, dos times masculinos, como sempre foram? Você tem, por exemplo, como eu citei agora há pouco, a Confederação Internacional de Atletismo, Isso. que, através de estudos, decidiu proibir a participação de mulheres trans com mulheres, através de estudos. Nós temos, nos Estados Unidos, vários estados que já barraram, que proíbem o atleta trans participar com a mulher, para preservar a mulher, salvaguardar um esporte que, naquela categoria, pertence a ela, mulher. E no Brasil, qual o entendimento que o senhor tem? No Brasil, ainda na Câmara Federal? Olha, no Brasil nós temos projetos de leis similares ao meu na Câmara Federal. Eu entendo que o Brasil está passando por um momento de polarização. Essa polarização, muitas vezes, faz com que a ideologia sobressaia-se à ciência. Sim. E isso, quando a pessoa fica muito cega pela ideologia, ela fica burra com relação a alguns princípios. Então, é só usar lógica. Você expor uma mulher a um esporte que vai ter alguém fisicamente mais forte do que ela, que na ciência mostra que a questão muscular tudo isso superior a ela, e você aceitar isso como normal, isso é um desprezo com relação à mulher. Defende-se muito alguns grupos de esquerda ou feministas, defende-se muito a mulher, igualdade, mas, por exemplo, se nós entrarmos por esse âmbito, nós vamos gerar prejuízo à mulher. Se você deixar um atleta trans participar de atividade esportiva com a mulher, você está negligenciando o direito da mulher de ser mulher, de ter nascido mulher, de lutar por aquilo que ela acredita, de treinar, fazer um esporte a vida toda e ver sua capacidade sendo diminuída porque tem um homem biológico disputando com ela. É uma questão óbvia. E será que esse grupo tem alguma dificuldade em aceitar grupos trans ou competições de pessoas trans? Não é? Olha, mais uma vez, o que está em pauta no Brasil hoje? A questão ideológica. Quando você põe a ideologia à frente, que você fecha seus olhos, você coloca uma venda para aquilo que é fato, que é óbvio, que é notório, que é presencial, que é estatístico, isso gera um emburrecimento social. Então, tem pessoas que defendem, não tem que ter igualdade. Essa igualdade não avalia as consequências desprezíveis ao outro que está sendo equiparado. Então, você tem que avaliar tudo isso. E, vereador, eu queria, só para a gente até terminar esse assunto, falar sobre a questão da sua coragem em lidar com esse tema, né, de iniciar o ano
com esse projeto, tanto que movimentou a cidade, né, a imprensa muito em cima, feroz, ou, diante desse tema. Eu queria falar como que o senhor foi despertado para ter a iniciativa firme com a apresentação desse projeto. Bom, uma das pautas do nosso mandato é a defesa da família, da mulher em especial e da criança. Sim. Então, quando você, por exemplo, você expõe a mulher a qualquer tipo de risco, e eu já ouvi muito isso: Anderson, você não está no seu lugar de fala porque você não é mulher. Mas se nenhuma mulher se defende para defender as mulheres, eu vou me levantar para defender. Sim. Porque é meu propósito. Até porque o senhor tem mãe, é casado, com esposa, filhas, filha. tenho irmã, cunhada. Isso. Então eu vou defender. Mulher, criança, eu vou defender a família de maneira geral. Mas o que tem me gerado segurança? Eu vi algumas matérias que mostravam as mulheres perdendo os seus espaços no esporte para atletas trans. A questão também de uma jovem universitária, que ela é uma atleta, que ela, no banheiro, entrou uma atleta trans. Uma mulher trans, que é um homem biológico, mas com órgão sexual masculino. Ela se sentiu constrangida. E ela fez um testemunho, ela falou sobre essa questão na mídia, e ela foi muito criticada por se colocar contrário àquele homem biológico, mulher trans, está no vestiário. E Sim. gerou mal-estar. Também tem aqui em Uberlândia, um projeto de lei que nós temos feito com relação a isso, que é a questão do banheiro coletivo. Sim. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado para não expor a mulher, não expor a criança. E quando eu falo banheiro coletivo, não é o banheiro que tem somente uma baia, um vaso sanitário, mas o banheiro que tem 4, 5 baias, que pode entrar 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. E ali você pode ter numa escola, por exemplo, entrar 2, 3 rapazes com 2, 3 meninas. O risco para as mulheres é muito grande. Sim. Numa boate, num restaurante, que você tem um banheiro com 3, 4 baias, que você pode ter lá mais de 3, 4 pessoas participando do banheiro, o risco é muito grande. Sim. E não é porque a pessoa é transexual, não é porque se você colocar homem e mulher no banheiro, se tiver um adulto com uma criança, o risco é muito grande. Nós temos que preservar a família, preservar a criança, preservar a mulher. Então, eu vou lutar por isso. Que bom, vereador. Só para a gente finalizar também, a Uberlândia, no caso, as associações, entidades ou federações, elas estariam sujeitas a multa de R$ 250 caso venha descumprir essa pena. Com relação ao projeto, o projeto está tramitando na casa? O senhor já conseguiu assinaturas para esse projeto? Ele teve um parecer contrário, mas nós conseguimos com os vereadores que se conscientizaram, que entenderam a importância. Ele deve ser apresentado para uma votação para o parecer. Quem deu o parecer? Qual foi a comissão que deu o parecer? A Comissão de Justiça. Eu faço parte da comissão, mas como eu sou projeto, eu me afasto e outra pessoa assina. Então, sempre que você tem um projeto na Câmara que você faz parte daquela comissão, você não pode assinar, é uma terceira pessoa. Então, a Comissão de Justiça deu um parecer contrário. E qual foi a justificativa da comissão? Inconstitucionalidade, mas a questão do desporto é de responsabilidade do município, do Estado e da União. E eu entendo que o parecer é um parecer que ele não é correto. Pessoalmente, eu entendo que é um parecer que cabe ao município também salvaguardar a sua cultura esportiva. Então, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara, essa competência seria da União. Da União. Da União. Ok. Certo, vereador. Então, o senhor está buscando assinaturas para derrubar o parecer contrário da comissão. Trazer aqui para a Câmara votar e derrubar esse parecer. Certo. A gente só citou aí a questão da Comissão de Legislação e Justiça. O senhor foi presidente dessa comissão, o senhor já falou aqui conosco sobre como é que era seu trabalho. Hoje o senhor está membro da comissão e membro também da Comissão de Ética. São duas questões ligadas à área jurídica, né? Esse interesse, vereador, o senhor permaneceu na Comissão de Legislação e Justiça, qual a expectativa de caminhar nesse trabalho? Olha, eu entendo que vai ser um ano bem movimentado, tanto porque muitos vereadores que estão aqui entraram comigo, são novatos, pegaram experiência e agora nesse terceiro ano começam a desenvolver um trabalho mais efetivo. Então eu entendo que teremos mais projetos, muitos também bem polêmicos, a partir desse ano. Você vai ter essa polarização, vai ser mais acentuada, mas muita coisa boa para a cidade. Sim. Eu acho que muitos projetos que eram apresentados no passado, que eram inconstitucionais, ou projetos que eram até assim, simplistas demais, o vereador começou a entender a importância que ele tem como agente político e está se policiando mais, montando uma equipe jurídica mais organizada, tendo um foco mais pela cidade. Então, eu acho que vai ser muito interessante esse ano. E a Comissão de Ética, esse interesse nessa comissão, vereador? A Comissão de Ética foi um convite feito para eu continuar nessa comissão, até pela questão do meu posicionamento ser mais independente, e continuei na comissão, para que a gente possa ter realmente uma comissão aqui que não vai utilizar a comissão, não que acontecesse isso, mas não vai utilizar a comissão como se fosse um tribunal de Santo Ofício de Inquisição,
para inquirir que é contrário aos projetos, mas sim para agir com ética, com princípio, com valores, que é uma coisa que rege minha vida também. Sim. E, vereador, e o ano, né, a gente falou também no início sobre a questão do seu balanço e tal, esse ano de 2023, a expectativa é boa para o município de Uberlândia? Boa, muito boa. A Uberlândia é uma cidade que ela é notória a nível nacional, tem crescido demais, é uma cidade que você sai de Uberlândia, uma semana você volta, parece que vai crescer um bairro mais na cidade. Cresce de todos os lados, ela é pujante vereador. demais, é uma cidade maravilhosa, tal. Deixa. Tem muita coisa a melhorar ainda, mas é uma cidade que ela se destaca. Então, eu entendo que esse ano nós temos coisas boas para a cidade de Uberlândia, expectativas boas, vai continuar crescendo, muito investimento externo na cidade. Tivemos agora a FEMEC, que movimentou quase 3 bilhões em poucos dias. Então, é uma cidade que é forte no agro, no atacadista, no comércio, em serviço, é uma cidade muito pujante. Então, eu entendo que é uma cidade que ela está entrando num ritmo de crescimento acentuado e de enriquecimento muito grande. Por exemplo, eu como vereador tenho um projeto de lei, deve ser votado nas próximas semanas, que é um projeto com relação ao IPTU. Para o idoso, que ele é proprietário, aposentado, proprietário do seu imóvel particular, ele tem isenção do IPTU dele. Ele já está aposentado, já serviu a comunidade, serviu o município, está aposentado, então usufrui um pouco da qualidade de vida. Então, não pagar IPTU, esse idoso que já está aposentado, que tem seu imóvel próprio particular, ele não pagar imposto. O senhor precisa ir lá para a Câmara Federal para ver se o senhor consegue lá no IPVA, que a pessoa já comprou o carro dela e fica pagando IPVA. Pois é, teoricamente, o IPVA é um imposto e você não pode ter imposto sobre bens móveis. O carro é um bem móvel, não é um bem imóvel. Então, de maneira geral, o IPVA é um imposto ilegal. Olha, pois é, vereador. Então, o senhor tem que dar um saltinho maior aí, para ver se o senhor defende a gente lá na Câmara Federal. Vereador, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco. O nosso programa foi muito assim, produtivo, né, principalmente nessas questões do seu trabalho, mas a gente precisa finalizar um pouquinho para falar sobre as suas expectativas para esses 2 últimos anos, com relação à sua atuação. O senhor afastou também um período, né, e voltou depois para a Câmara. O senhor está firme com relação ao trabalho parlamentar? Firme. Para segurar, como é que fala? Segurar o touro pelo chifre, né? Estamos aí, vamos lutar pelo povo de Uberlândia. Peguei um mês de afastamento pós-eleição para deputado, infelizmente não fui eleito, mas agradeço os mais de 11 mil votos que eu tive para deputado estadual. Peguei um tempo de descanso com a família, foi assim um tempo maravilhoso, voltei e vou continuar lutando por Uberlândia, por você, pela família, pela saúde, pela educação. E nesses 2 anos agora, trabalhar o máximo que eu puder para deixar um legado positivo para você aqui de Uberlândia e saber que vocês têm um vereador que vai defender a sua família, que vai defender a sua educação, que vai defender a sua saúde, juntos por Uberlândia. Isso, que bom. Que bom, vereador Anderson. E nós aqui do programa Fala Vereador, falamos com o vereador Anderson Lima, ele que é vereador eleito pelo Democracia Cristã, Partido da Democracia Cristã, e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Ética. Vereador, eu queria agradecer a sua participação, também a sua assessoria de comunicação, todo o seu gabinete, viu, e atenção, e já esperamos o senhor também aqui no próximo programa conosco. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Melise. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até mais. Tchau, tchau. Até. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a você, telespectador. Esperamos você sempre aqui conosco na TV Câmara Uberlândia e até a próxima.